Sou tímido com a palavra. Bom dia a todos e a todos. Queria saudar a mesa na pessoa da senadora Fátima Bezerra e saudar os demais membros da mesa, os membros do Senaejo, dos fóruns e os outros companheiros e colegas da área de educação de jovens e adultos. Queria agradecer em nome da Unesco a honra de participar dessa audiência pública promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Como coordenador da Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos da Universidade Federal de Paraíba, em João Pessoa, eu estou aqui representando a Unesco Brasil. Como todos vão lembrar, foi já mencionado pela senadora Fátima Bezerra, em 2009, em dezembro, a Unesco e o governo brasileiro promoveram a 6ª Conferência Internacional de Educação de Adultos em Belém do Pará, em que participaram 144 Estados-membros da Unesco. Representou a primeira vez que uma Confinter, uma Conferência Internacional de Educação de Adultos, tinha sido realizado no Hemisfério Sul por um país emergente. Todos os outros confinteiros foram realizados por países já desenvolvidos, a grande maioria do Hemisfério Norte. O Brasil preparou a sua participação da conferência ao longo de 1 ano e meio de intensos debates e discussões, encontros estaduais, regionais e nacional, mobilizando milhares de pessoas para discutir o estado da arte em educação de jovens e adultos. O encontro nacional aqui em Brasília terminou em torno de 3 horas da madrugada, com a plenária ainda cheio de pessoas, com vontade de discutir as recomendações colocadas para o encontro. Muitos de vocês devem ter participado deste movimento que foi intenso, repetindo um pouco o movimento que houve em 1996, antes da 5ª Conferência Internacional em Hamburgo, quando se deu início ao movimento dos fóruns. O primeiro Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos foi criado no Rio de Janeiro, em 1996, e ao longo dos próximos anos, todos os estados e o Distrito Federal foram criando os seus próprios fóruns estaduais de educação de jovens e adultos. Necessariamente, como a mesa bebeu das mesmas fontes, vamos terminar nos repetindo um pouco. Uma das fontes principais é o Marco de Ação de Belém, este documento que foi debatido e aprovado em Belém do Pará, em dezembro de 2009. E a Confinter frisou que a aprendizagem ao longo da vida constitui o que a Catarina acaba de dizer, uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação. Nós não estamos nos referindo agora unicamente à educação de jovens e adultos. A ideia de aprendizagem ao longo da vida é de constituir uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador para todas as formas de educação, incluindo a educação de jovens e adultos. E baseado em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas, democráticos, muito no estilo da própria Unesco, sendo abrangente e parte da visão de uma sociedade de conhecimento. Então, a visão que a Confinter
aprovou de aprendizagem ao longo da vida e este grande princípio organizador para a educação. E destacou, né, a sua compreensão da natureza intersectorial e integrado da educação. Nós falamos tanto na área da educação de jovens e adultos sobre a importância da intersectorialidade das várias áreas em que a educação e a aprendizagem de adultos se dá, na área de cultura, na área de desenvolvimento social, na área de trabalho, na área de saúde, né? Esta compreensão da natureza intersectorial e integral da educação e aprendizagem de jovens e adultos, a relevância social dos processos formais e informais, né? Uma das grandes críticas e talvez uma das explicações para esta curva descendente das matrículas de EJA é a falta de relevância social dos conteúdos que a educação de jovens e adultos transmite. Então, a relevância social dos processos formais e informais e a sua contribuição fundamental para o futuro sustentável do planeta. Nada mais apropriado que hoje, em que em Paris ainda se está discutindo a questão das mudanças climáticas e os controles sobre essas mudanças no último dia. Então, frente aos desafios colocados pela globalização, pelas mudanças climáticas, pela sustentabilidade e pela justiça social, cabe colocar a questão que foi posto para a Comissão Delors em 1994. Que tipo de educação é necessário para que tipo de sociedade do futuro? Talvez nós precisamos parar com uma certa frequência e colocar esta pergunta. Que tipo de educação é necessário para que tipo de sociedade de futuro? A Unesco, junto com outras agências internacionais, considera a educação ao longo da vida como um conceito capaz de oferecer respostas para os desafios que a educação enfrenta mundialmente. É esse conceito de educação ao longo da vida que sublinha a meta 4 dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram aprovados em Nova York em setembro. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, esta nova agenda que foi aprovado, a meta 4 é dedicado para a questão da educação, em que esta visão de educação e aprendizagem ao longo da vida é central. E também é central para a Agenda Educação 2030. Isso foi aprovado em novembro em Paris desse ano. Então, são duas agendas extremamente importantes, duas agendas globais que terminam substituindo, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Millennium e Educação para Todos, dando continuidade às duas temáticas de fundamental importância para o mundo, a educação para todos e como entendemos esse processo de desenvolvimento. Então, a meta 4, né, contém referência ao conceito de educação ao longo da vida. E a educação ao longo da vida concebe a educação como um processo articulado que percorre todos os momentos da vida e não como momentos ou compartimentos estanques. Né? Quebra um pouco esta visão de educação dividido em distintas partes que não se articulam. É importante que na educação infantil, educação básica, o ensino superior e a educação de adultos seja um tecido sem costuras, seja uma visão e um sistema integrado e articulado.
o mesmo conceito é um conceito profundamente democrático e participativo, porque implica acesso de todos e todos a processos educativos ao longo da vida, em qualquer momento da vida. A possibilidade de voltar para retomar os estudos ou retomar a aprendizagem em qualquer momento, horizontalmente ou verticalmente. E fortalece a ideia do direito à educação e educação como direito. Fundamentalmente, é um princípio norteador, um princípio norteador de políticas educacionais que é capaz de integrar formação inicial e continuada, de integrar o formal com o não formal e também o informal, de integrar faixas etárias diferentes, o que o professor Paulo Gabriel mostrou, como a demografia do Brasil está mudando drasticamente, a importância crescente da população idosa, e como isso tem que ser levado em consideração nas políticas públicas futuras e no futuro muito próximo. Então, integra faixas etárias diferentes e segmentos distintos da sociedade. Promove mobilidade e flexibilidade dentro do sistema. Oferece oportunidades para o pleno desenvolvimento individual e coletivo, uma proposta de desenvolvimento centrado no ser humano, não centrado em sistemas ou processos econômicos, e é um processo aberto a todos em qualquer idade e fase ao longo da vida nas dimensões horizontal e vertical. Então, isso é a educação ao longo da vida. A gente tem, a partir de Belém, falado muito mais em educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. Então, nesta perspectiva, a educação de jovens e adultos é parte do direito de todos e todos a educação em qualquer momento da vida. Abrange, mas não pode ser reduzido à alfabetização. Há uma tendência no senso comum de achar, quando se fala sobre educação de jovens e adultos, que se está falando sobre a alfabetização de jovens e adultos. Inclui, mas vai além. Abrange, mas não pode ser reduzido ao ensino fundamental ou ao ensino médio. A educação de jovens e adultos é escolarização, mas vai muito além da escolarização. Engloba todo o processo de aprendizagem formal ou informal. Então, o que acontece nas escolas, nos colégios, nas instituições de ensino, mas o que acontece em outros espaços que não são propriamente escolares, no sindicato, na associação de moradores, na associação recreativa, em muitos outros espaços. Então, engloba todo o processo de aprendizagem formal e informal, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas capacidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais e as redirecionam para atender às suas necessidades e às da sua sociedade. Mostra esta abrangência da educação de jovens e adultos, que ainda assim é uma parte desta grande política, princípio norteador de educação ao longo da vida. Então, a Unesco reconhece que o Brasil tem conquistado importantes avanços no campo da educação ao longo da vida, incluindo o Programa Brasil Alfabetizado, a Pronatec, ProEja, ProJovem, ProNera, EJA
e vários outros programas desde a Confinte em 2009. Mas reconhece também a importância de se avaliar esses avanços à luz do marco de ação de Belém, à luz das recomendações que foram aprovadas por 144 Estados-membros em Belém em 2009. Por isso, parabeniza a CECADI pela proposta de realizar um encontro Confinte Brasil +6 para poder, de uma forma transparente, coletivo e democrática, avaliar o progresso alcançado e traçar novas estratégias e políticas para o futuro. Obrigado. Agradecer ao professor Timothy. Antes de passar a palavra agora para o professor Abicalil, nós queremos registrar ainda a presença de Edmilson, secretário nacional de funcionários da educação da CNTE, professora Maria Luísa Pinho Pereira, aqui do Fórum do Distrital de Educação, a Liana Borges, do MOVA, representando aqui o Conselho Nacional de Educação, representante no Conselho Nacional de Educação de Jovens e Adultos, Roberto Catelli, da Ação Educativa, representante também do Conselho Nacional de Jovens e Adultos. Queremos registrar também Adriana, coordenadora geral de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica da CETEC, professora Lígia Araújo, lá do meu estado, gestora e coordenadora lá do Professor Brasil, do projeto Brasil, do programa Brasil Alfabetizado. Em nome de quem eu quero aqui saudar todos os coordenadores estaduais do programa Brasil Alfabetizado que encontram-se aqui em Brasília e nesse exato momento, inclusive, prestigiando e participando aqui da nossa audiência pública. Estão aqui em Brasília por ocasião do Encontro Nacional sobre o programa Brasil Alfabetizado. Alegria de ter vocês aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Registrar também a presença do professor Alessandro Augusto de Azevedo, professor da UFRN, coordenador do desenvolvimento escolar da Secretaria de Estado de Educação e Cultura lá do meu estado, Rio Grande do Norte. Registrar também a presença de Silvino Reck, assessor da Presidência da República. E vamos passar agora. Já registrei também a presença da professora Adriana, que deu uma grande contribuição ao Brasil quando integrou a equipe lá da CESU, da Secretaria de Ensino Superior. Adriana, eu sou testemunha disso. E agora está frente a novos desafios na OEI. Tá. Passar agora com muita alegria a presença para o companheiro, o professor Carlos Augusto Abicalil. Minha querida senadora Fátima Bezerra, a alegria é intensa e recíproca de poder estar participando dessa audiência pública. Quero saudar particularmente a coincidência de uma mesa paritária de gênero nessa audiência. Isso é muito simbólico, isso é muito importante para as gerações atuais e futuras. Saudar a participação de movimentos sociais, dos fóruns de EJA, do próprio Conselho, que está presente aqui, da campanha com a qual nós nascemos também, com a campanha latino-americana, com a CLAD. Saudar a Adriana Vesca, a diretora regional, minha chefe aqui no escritório brasileiro de representação. Saudar a equipe do Ministério da Educação que está presente, não apenas com a pessoa tão generosa e importante do secretário Paulo Gabriel, como da sua equipe na CECADI, o Alisson, que acompanha o Fórum Nacional de Educação, o seu coordenador nacional, Heleno, e os outros dirigentes da CNTE que estão presentes aqui, conselheiro Cordão,
acompanhando essa atividade aqui. Zuleide, que nessa casa eu conheci ainda na luta pela Constituinte, depois pela LDB, depois como parlamentar atuando em muitas situações. Aliás, no primeiro Plano Nacional de Educação, com intensos debates, gostaríamos que fossem até mais intensos do que ocorreram. Nesse outro Plano Nacional de Educação, sancionado sem vetos, venho aqui numa condição diferente de todas as anteriores. Venho na condição de dirigente de uma organização internacional, Organização de Estados Ibero-Americanos, uma senhora já com 66 anos de idade, da qual o Brasil participa desde sua gênese, que alcançou caracterizações ao longo do tempo de maneira muito distinta, uma entidade que fortalece e tem como princípio o respeito à democracia, à soberania, ao direito de manifestação popular, ao exercício da cidadania e, evidentemente, respeita os processos institucionais que cada país realiza. E, nesse momento em particular da situação do Brasil e de outros países do nosso continente, evidentemente manifestar o respeito às normas democráticas, ao exercício dessa prática de alternância do poder, mas também de consolidação de políticas públicas importantes e o reconhecimento de que nessa última década, ao inverso do que ocorreu no resto do mundo, o continente americano deu lição de inclusão, de superação de desigualdade e, por primeira vez, inclusive, reconhecido no hemisfério norte, forjador de políticas públicas que apontam numa direção de outro patamar de convivência humana, nesta região que foi sempre conhecida pela desigualdade, pela exclusão e pela discriminação. E não por acaso, no cenário que nós vivemos atualmente, na condição, como registrava o professor Timothy, de país emergente, preocupa nos organismos internacionais a sequência de abrandamento das preocupações globais com países emergentes em função de migrarem da condição de baixa renda para a condição de renda média. Como se esse conceito estatístico econômico correspondesse à superação de históricos problemas, não apenas no território brasileiro, mas considerando que é a abrangência ibero-americana, com os dois países europeus matrizes do processo colonial, Portugal e Espanha, e todos os demais países situados na América Latina e no Caribe, mais o México, que é a América do Norte, o que isso significa? E ainda na conceituação da Organização de Estados Ibero-Americanos, a recente incorporação como observadores ativos, efetivos, os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, como se diz na Europa, Timor Oriental. E o que isso significa a partir deste horizonte, que é considerar agora uma organização vocacionada ao que nós chamamos iberofonia. Portanto, pessoas, homens, mulheres, de todas as idades, origens, credos e geografias, em função de que falantes de língua portuguesa e de espanhol, somamos mais de 920 milhões de seres humanos, espalhados em nacionalidades que não necessariamente têm como idioma oficial o português e o espanhol. Nesse sentido, estamos falando, por exemplo, de 52 milhões de cidadãos estadunidenses que falam ou português ou espanhol. E o que isso significa no cenário de discussão desta conceituação que eu disse, que nos chama a atenção como organismo internacional, do que eu chamei aqui de abrandamento com atenções a países que migram para a condição de renda média da sua população. Nesse sentido, celebrar aqui a Confiteia Brasil +6 tem um efeito simbólico demasiadamente importante para não merecer, senadora Fátima, essa solene atividade de lançamento deste desafio, conduzido e exposto aqui, já com um calendário de mobilização e de atividades, pelo secretário Paulo Gabriel, e tendo a esta mesa a presença, a cooperação da expressão da Undime, da sociedade civil através da campanha
e a participação nesta sala e na sala em que acompanham outras representações do movimento, essa audiência no Senado, que representa a Federação Brasileira. Nesta direção, quero ainda ressaltar que, no âmbito da Organização de Estados Ibero-Americanos, nós constituímos, há cerca de 5 anos, um compromisso dos chefes de Estado, numa reunião de cúpula de todos os países, que conformou o Programa de Metas 2021. São 11 metas de compromisso desses países. E, para nossa felicidade, todas as estatísticas desses últimos 5 anos vêm confirmando progressivos e sustentados até este ano alcances de variadas dessas metas, entre elas a inclusão de populações vulneráveis, a afirmação da multiculturalidade no nosso continente, inclusive a educação bilíngue, o processo de inclusão respeitando as novas conformações de políticas internacionais do direito de cidadania, a afirmação da educação inclusiva para além do viés da consideração de pessoas com deficiência, mas considerando também a multiculturalidade, as diferentes regiões de um país, a distinção entre urbano e rural, como sendo fatores importantes na consideração dessa multiculturalidade e, ao mesmo tempo, da inclusão. Ao mesmo tempo, afirmando, a partir do compromisso das metas 2021, que constituímos, nesse processo, 2 conselhos de acompanhamento. Um primeiro conselho, no Instituto de Avaliação e Acompanhamento das Metas Educativas 2021, um conselho executivo conformado pelo conjunto de diretores ou presidentes dos institutos de avaliação de cada um dos países membros. E, junto a ele, um conselho assessor representativo da sociedade civil, que, para minha alegria, tem aqui a representação da CNTE, que é filiada à Internacional de Educação, membro do Conselho Assessor, que anualmente se reúne para avaliação e monitoramento das metas, a partir de uma edição coordenada pelo nosso Instituto, temática. A primeira delas foi sobre a condição do trabalho docente, no ano de 2011, e a mais recente é sobre multiculturalidade. Nesse mesmo conselho está presente a CLAD, a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, e aqui, especificamente, no assunto dedicado à educação de jovens e adultos, uma meta específica e um plano também definido, plano ibero-americano, definido pela Cúmplice de Chefes de Estado de Educação e Aprendizagem ao longo da vida, portanto, em absoluta sintonia com a recente resolução da Unesco e derivada do Objetivo 4 da Organização das Nações Unidas, conformando neste âmbito um comitê que agora alcança, era um comitê técnico de acompanhamento do programa alfabetização, antigamente alfabetização de adultos, agora de alfabetização e educação ao longo da vida, um comitê que alcança um nível de intergovernamental e, para nossa alegria, professor Paulo, queremos aqui dizer do nosso apoio para a realização objetiva, em abril do ano que vem, do seminário internacional proposto em conjunto com a Confiteia Brasil +6. E, nessa direção, afirmar o compromisso da OEI, da Organização de Estados Ibero-Americanos, não apenas de apoiar a realização deste evento, mas, quiçá, poder promover, nesta mesma ocasião, a reunião do Comitê Intergovernamental do Programa Ibero-Americano de Alfabetização e Educação ao longo da vida, do PIALV. As conquistas que realizamos no ambiente, particularmente, da América Latina e do Caribe, nesses últimos anos, em matéria de inclusão educacional e de educação de jovens e adultos, nos anima, mas também nos preocupa a condição presente do cenário internacional de crise financeira se abatendo sobre orçamentos públicos em todo o planeta, da reafirmação no documento que nós já tínhamos, o que a Unesco também reafirma agora, da expansão do investimento público em educação para atingir a meta de 6%, que já era uma posição da Confiteia
e agora se incorpora ao Objetivo 4 da Educação 2030, o significado que isso deve ter, não apenas para reforçar orçamentos que estão abaixo deste patamar de 6% do Produto Interno Bruto, mas de afirmar o nosso compromisso determinado de onde nós já atingimos este patamar, não haja qualquer regressão do ponto de vista do compromisso desses governos e da sociedade civil. Como também convocar o conjunto da sociedade civil para se associar neste esforço de monitoramento e de composição do financiamento da educação, que não esgota todo o tema, mas é um fator preponderante e importante nesse cenário. Também nesse processo de composição dos compromissos e responsabilidades da Organização de Estados Ibero-Americanos, a conformação da cooperação técnica no debate, por exemplo, de base curricular, que é um debate que tem data no caso do Plano Nacional de Educação do Brasil e que seguramente significa muito para a educação de jovens e adultos, dependendo de que orientação esse debate venha a conformar para o futuro as condições de organização da oferta. E, evidentemente, os dados que nós temos, quando compomos, por exemplo, cenários de balanço de matrícula, não são suficientes como indicadores para nós enxergarmos não apenas a demanda, que essa está retratada em censos demográficos, mas, inclusive, da chamada, pelos gestores mais vocacionados à administração financeira, pela chamada ociosidade de oferta, que leva, inclusive, a essa aparente condição de que fechar escolas seja um procedimento administrativo absolutamente justificado. Nessa condição, efetivamente, promover um debate dessa natureza necessita, da nossa parte, como organismo internacional, a capacidade de oferecer a cooperação técnica, o diálogo e a conformação de indicadores, que são um desafio no caso da educação de jovens e adultos, indicadores de múltiplo sentido, de organização da oferta, de financiamento, de currículo, de contratação de professores e as diferentes formas de contratação, da consideração do que seja ou do que não seja ociosidade na educação de jovens e adultos, e não permitir o desbotamento desta demanda sob o pretexto de que a educação ao longo da vida, para alguns, elimina a preocupação concreta e objetiva com a educação de jovens e adultos. O binômio todo o tempo afirmado pelo documento referência de Belém é educação e aprendizagem. E esse binômio tem razão de ser, porque a aprendizagem é um fenômeno natural do ponto de vista da existência humana. A educação é um movimento intencional e, portanto, repercute políticas públicas intencionalmente conformadas, que se devem reproduzir, se aperfeiçoar, modificar sua feição através de programas. Evidentemente, esses desafios são desafios que, para a América Latina, Caribe, para os países ibero-americanos, para os países africanos de língua portuguesa, oficial portuguesa, e para Timor, são desafios absolutamente presentes, são desafios absolutamente relevantes e não podem ser medidos apenas a partir da leitura, por exemplo, da aquisição de competências em função das exigências econômicas, que são igualmente reais, mas não podem ser elas as únicas definidoras desses processos para o futuro próximo. A Organização de Estados Americanos, portanto, tem a alegria de poder participar em consórcio com a Unesco e com o seu Instituto de Avaliação de Educação de Adultos, da conformação desses indicadores para a América Latina e para os 2 países da Europa, indicadores de alfabetização de jovens e adultos. Formamos um consórcio que tenta sistematizar essas informações. Teremos no ano que vem a reunião do Comitê Intergovernamental e na pauta do Comitê Intergovernamental está não apenas a conformação do cenário das diferentes alternativas e arranjos que se desenvolvem nos países desse nosso ambiente ibero-americano, como também a oitiva das demandas da sociedade civil e suas contribuições a esse debate,
um programa de formação que já é desenvolvido pelo nosso Centro de Altos Estudos, chamados CAEU, que oferece aos governos desse espaço ibero-americano a oportunidade de formar não apenas professores e professoras, também gestores em educação de jovens e adultos, entendendo o que isso significa de agregar capacidades, habilidades, competências, mas, ao mesmo tempo, capacidades formulativas a esses gestores e professores, e entendendo também que esse espaço não se esgota no universo da administração pública. Não há sociedade que tenha alcançado a superação do analfabetismo sem o envolvimento decisivo da sociedade civil. Aliás, não há política pública que não seja antes demanda da sociedade civil. Mas só existe política pública demandada pela sociedade civil quando ela é expressada, quando ela é organizada. E um dos aspectos mais relevantes, desafiadores da educação de jovens e adultos é transformar essa demanda potencial já reconhecida pelas estatísticas numa demanda organizada, com identidade própria e com conformação de programas que antes são criativos, livres, formais ou informais, no ambiente da sociedade civil e das suas formas de se organizar, e logo, de maneira organizada e por luta, mobilização e capacidade formulativa, se transformam em políticas públicas. É com alegria, portanto, que nós queremos saudar o lançamento dessa edição da Confiteia Brasil +6, desejar que, a partir do Brasil, ela possa ser uma oportunidade de debate internacional, com o nosso viés, com o nosso olhar do Hemisfério Sul, fazendo memória dos marcos de Belém, mas, sobretudo, apontando na celebração das conquistas que tivemos, cada um dos passos que são necessários para os patamares que ainda não alcançamos. Muito obrigado.